Olá, pessoal, ligadinhos na TV Radiotech. Eu espero que vocês estejam bem. Estamos dando início aqui a mais uma edição do programa Ponto e Vírgula, então desde já sejam todos bem-vindos. Na edição de hoje contaremos com a presença de um convidado super especial e que inclusive será novo âncora aqui do programa Ponto e Vírgula. Seja muito bem-vindo, Pedro Lucas, e esse espaço aqui também já é seu agora. Obrigado. Gostaria de agradecer pela recepção e dizer que estou muito feliz em fazer parte dessa equipe agora. Bom, galera, como eu já disse, Pedro Lucas será novo âncora aqui do programa Ponto e Vírgula no decorrer de 2022. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho e segue nosso Instagram, TV Radiotech, que lá vocês ficam por dentro de todas as informações relacionadas aos programas. É isso, gente. Sem mais delongas, já vamos dar início apresentando a vocês as pautas da edição de hoje. Então, galera, as pautas da edição de hoje são as pautas, assim, 2022 vai ocorrer eleições, todo mundo sabe disso, então a gente vai querer abordar isso para você dar um norte quem vai estar participando dessas eleições. E também a gente vai falar um pouco sobre a cultura do estupro, que é um tema bastante polêmico e bastante complexo de abordar, mas a gente vai dar alguns tópicos e a gente vai conversar sobre isso aqui nesse programa. Então fique com a gente, vai ser um papo bastante interessante. Após a vinheta a gente já começa a discussão. Bom, galera, vamos dar início aqui falando sobre as eleições, né, deste ano, que foi uma pauta bastante discutida, principalmente no decorrer de 2021. Muitas pessoas ficam se perguntando, né, em quais mãos estará o país esse ano, nas mãos de quem? Será se vai ser um presidente bom, se vai ser o mesmo, outra pessoa? Não sabemos, mas o que sabemos é que a eleição presidencial, né, de 2022 tende a gerar aí uma grande polarização com o presidente Jair Bolsonaro, que recentemente se integrou ao PL, e ele vai aí tentar a sua reeleição. E também o ex-presidente Luiz Inácio Lula, do PT, que estará tentando retornar aí à presidência da República para um terceiro mandato. A gente estará trazendo aqui a vocês uma lista com o nome de pré-candidatos que possivelmente irão se candidatar, né, este ano. E o que me intrigou, eu peço que passem o slide, por favor. O que me intrigou foi o fato de que até o momento só tem uma mulher nessa lista. Eu acho que isso mostra um pouco, né, como é o reflexo, assim, da nossa sociedade. Mas, enfim, iremos falar um pouco aqui sobre alguns nomes e os possíveis desafios que essas pessoas irão enfrentar. Bom, eu vou dar início aqui falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, né, que ele se integrou ao Partido Liberal este ano passado, no caso, e o maior desafio que ele tende a enfrentar aí é basicamente na questão da sua baixa popularidade. Segundo uma pesquisa feita pelo Datafolha, 53% consideram o seu governo ruim ou péssimo, e inclusive eu estou aí incluída nesse índice, acredito eu que os meninos também. E, galera, muitas coisas contribuíram e continuam contribuindo, né, para esse feedback negativo, como, por exemplo, uma coisa que pesou bastante foi a questão da reação do governo em relação à pandemia do coronavírus. Teve também a questão dos escândalos envolvendo as rachadinhas, o atraso, a não compra de vacinas, entre inúmeros outros motivos. E atualmente ele se encontra aí em segundo lugar na pesquisa de intenção de voto, ficando atrás do Lula. Em segundo, temos o Lulinha, nosso futuro ex-presidente, que ele está em primeiro lugar na pesquisa de intenção de voto. E assim, apesar de que ele ainda não tenha confirmado que irá concorrer à presidência, ele tem participado de diversos eventos apresentando aí muitas propostas para o Brasil. E o principal desafio que ele tende a enfrentar é basicamente a questão do antipetismo, né? Que a gente sabe que é algo que tem pesado bastante, que pesa bastante, talvez seja assim, talvez não. É algo que ele possa ter uma dificuldade para vencer. Mas entre todos os
pré-candidatos, ele é o que está no lugar mais confortável, digamos assim. Temos também o Sérgio Moro, que inclusive ele é ex-ministro da Justiça do atual presidente, e ele está integrado ao partido Podemos. Ele atualmente é o principal adversário do presidente Jair Bolsonaro para um segundo mandato, né? Segundo turno, no caso. E assim, é fato que ele começou a ser um candidato forte. Inclusive, é provável que ele consiga roubar aí muitos votos que poderiam ser para o presidente Jair Bolsonaro. Mas, por outro lado, ele terá aí uma dificuldade em comprovar que suas capacidades vão além dos seus discursos de anticorrupção. Bom, galera, como vocês podem ver, né, tem muitos personagens aí que, de certa forma, a gente já conhece, que não são novos, digamos assim, né, nessa carreira política, e que vão trazer uma certa disputa, focando principalmente com o presidente, o atual presidente, já que ocorre, assim, né, como é que eu posso falar? Uma dificuldade, assim, por parte, né, do povo brasileiro de encontrar o candidato ideal. No momento, o Lula, ele dispara com as intenções de voto, o Bolsonaro, ele acaba tendo uma rejeição muito grande, a ponto de o próprio Centrão, que é um aliado do presidente, se preparar, né, para, como é que eu posso falar, se desvencilhar do presidente, digamos assim, pular fora do barco e deixar o presidente se afogar sozinho nessa rejeição que vai crescendo com o passar dos dias. O Moro, ele é uma carta nova em meio a isso tudo, por mais que ele já tenha se envolvido, inclusive, no governo do Bolsonaro, e por um lado é bom, né, essa aparição dele, já que com ele na disputa, os votos que o Bolsonaro receberia vão ser divididos, e isso acaba enfraquecendo tanto o Moro quanto o Bolsonaro em uma disputa, assim, digamos, de primeiro turno, caso algum deles não consiga ir a um segundo turno. E fortalecendo qualquer outro candidato que, convenhamos, pode ser uma porta, uma pedra. É melhor que o Bolsonaro e sua trupe. Mas, assim, tem o João Dória, que muitos devem conhecer, né, que é o governador de São Paulo, e se destacou muito nessa pandemia por ser, digamos assim, um adversário ferrenho nas decisões do próprio governo federal, indo contra muitas coisas que o governo federal pregava. E por mais que lá atrás, né, quando a gente olha para o ano de 2018, para aquela era ali, onde o bolsonarismo estava ganhando força e estava tendo, né, esse senhor como eleito para presidente, né, de uns tempos para cá, o Dória acabou, né, se virando contra isso, e, de certa forma, ele não é, como é que eu posso falar, o ideal, mas, em comparação às ações de políticos da base bolsonarista, ele fez o mínimo, digamos assim, né, pela população, principalmente a população do seu estado, que era o máximo que ele poderia fazer, e até por isso São Paulo, hoje em dia, né, não está sofrendo tanto com problemas em questão da pandemia, por exemplo, que foi algo que assolou tanto a maior cidade e o estado mais populoso do Brasil. Temos o Ciro Gomes, como vocês podem ver aí, né, que não é um personagem novo, ele já disputou algumas eleições e não teve sucesso nenhuma. Nessa eleição de 2022, muita gente cogita ele, já que ele tem um planejamento diferente e por muitos, assim, né, terem uma certa antipatia, tanto com os políticos do atual governo e políticos que estão disparando aí, que são políticos envolvidos com o Partido dos Trabalhadores. Então o Ciro Gomes acaba, né, sendo uma alternativa para uma certa quantidade de pessoas, mas ainda assim é muito baixa. Se for colocar assim na mesa, né, o Ciro Gomes, ele acaba ficando atrás do Moro, por exemplo, em intenção de voto, e isso acaba mostrando que pode, né, ser que em uma disputa acabe ficando entre o atual governo, entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E isso acaba meio que frustrando uma parte da população, né, que não acredita numa qualidade nesses dois governantes, políticos e tal, e uma parte da população que está com uma rejeição enorme em cima desse governo que a gente está passando, vai achar legal e tal, já que, por mais que o Lula tenha se envolvido ali em escândalos e tudo mais há uns anos atrás, ainda tem uma base muito forte de pessoas que acreditam nele e que, pelo fato dele ter sido assim, uma época muito boa, digamos assim, a melhor época que o Brasil teve, né,
que ele possa, digamos assim, repetir o que ele fez ali no começo do século XXI e tal. E temos a Simone Tebet, que é a única mulher, como a Luísa falou, que entra na disputa. E que eu não tenho muito a falar dela, particularmente, porque como é uma personagem nova em meio a isso, mas que tá aí, né, para disputar e tal. Se for, a gente for pegar, assim, anos anteriores, né, a gente pode citar o caso da Marina, que era uma personagem que sempre estava ali, né, concorrendo e tudo mais, mas que nunca obtinha sucesso. Então, como a Luísa falou, a nossa sociedade, né, ela não olha tanto para as mulheres em diversos campos, e a política é um deles, né? A gente teve a presidente Dilma, que foi a primeira mulher eleita aqui no Brasil, mas, digamos assim, foi a única de destaque nessa corrida eleitoral, e que não há muito do que se esperar, né, dessa candidata quando a gente fala em intenção de votos, já que realmente está muito dividido, e esses candidatos, fora Bolsonaro e Lula, né, acabam ganhando uma quantidade mínima, muito pequena, não chega nem a ser 1 ou 2% de intenção. Então, gente, a gente apresenta aqui alguns dos possíveis candidatos, né, que, assim, para muitos são os mais viáveis, mas que a gente pode, né, aqui citar outros, eu acho que fechar até uma dúzia de possíveis pessoas que podem se candidatar a essa corrida, mas que muitos não vão ter um destaque tão grande, pelo menos para grande parte da população, mas que, com o passar do tempo, né, a gente está longe ainda, digamos assim, das eleições, podem ir ganhando força, ganhando uma margem de votos maior, e assim, né, lá na frente, podem se destacar mais, quem sabe até ir para um segundo turno e tudo mais. Mas esses aqui são, digamos assim, os mais, como é que eu posso falar? Os que todo mundo espera que concorram. Aí eu passo a fala para o Rafa e para o Pedro e Lucas para eles completarem aqui um pouco a pauta. Eu peço que passe o slide, por favor, que ele tem mais 3 candidatos, não tem? Que é o Alexandre Vieira, aquele cara, Alexandre Vieira, né? Ele é um candidato que se mostrou agora como, até o cara falou, tem novos nomes, e ele foi um desses novos nomes. E atualmente ele é senador do estado de Sergipe, e como ele teve uma atuação bastante incisiva e também fez grande a cara da CPI, assim, e aí ele conseguiu consolidar uma forma até de resistência ao governo atual, porque à medida que ele fazia as investigações e analisava todos os casos de possíveis corrupções, ele se mostrava como uma frente para combate de corrupção, e você sabe como é que o brasileiro né? Falou que combate a corrupção, todo mundo fica atento e tudo. E ele foi um dos mais assim, que mostrou dessa maneira. Então, ele atuou na CPI, está sendo um grande braço assim, forte do partido que é a Cidadania. Esse partido está sendo responsável por financiar e bancar toda a sua eleição, e também ter seu rosto exposto e uma campanha de presidência para eles ganharem mais apoios e as tendências, né, de se manter no poder, né? Porque a gente sabe que todos esses que a gente vai falando aqui geralmente são senadores e querem almejar cargos maiores, né? Então, esse é um caso de um senador. Agora, o Ávila, né, do Partido Novo, ele é um pouco diferente porque ele não é um senador. Como eu falei, a maioria são, mas nem todos. O de Ávila, ele é um cientista político. Então, ele é um cientista político e ele é muito característico por ser um nato liberal, porque você conhece o Partido Novo. Em 2018, ele estava com o João Amoedo. O João Amoedo era um grande representante do liberalismo econômico, e ele é uma das cartas do João Amoedo para estar lá na frente representando o liberalismo da sua maneira mais, como é que eu posso dizer, na sua tendência neoliberal, que é assumir a partir de 1970. Então, eles é muito clássico esse neoliberalismo e todo o que eles pregam, que é justamente a privatizar, contra as estatais e valorizam a privatização, né? Então, isso é uma característica que você pode pegar tantos outros, a escola de Von Mises, o Paulo Guedes, lá na escola de Chicago, isso tudo ali são correntes liberais, pronto, ele segue ela. E temos um último candidato, né, que é o Rodrigo Pacheco, né? O Rodrigo Pacheco, ele se filiou ao PSD, ele é um senador de Minas Gerais, e ele é o atual presidente do Senado, e
o presidente do Senado Federal do Brasil e do Congresso Nacional. Então, ele tem um bom nome, assim, e um grande peso para o que ele vai estar concorrendo. Então, ele está se mostrando como uma das fortes influências, e ele busca justamente acabar com as políticas de benefícios próprios, e uma das pautas que vocês podem aguardar, que ele vai defender, vai ser justamente medidas que ajudem a população diante da crise que a gente está passando e que a gente ainda vai passar por um bom tempo. Então, esses são os 3 candidatos que vocês, às vezes, não vão ver tanto comentar, assim, mas eles vão estar ali e você ficar atento nas suas propostas. E o Pedro Lucas vai complementar um pouco mais sobre essa ideia de voto, né? Então, qual a importância do voto. E você como cidadão, deve analisar todos os candidatos para antes de votar e não só ser levado por 2 ondas e dizer, então vou votar nisso porque, sei lá, minha família, ou eu vi no jornal, me convenceram na rua. Não, você chega lá e estuda cada um deles. Então, passa a bola para o Lucas para ele continuar. Só rapidinho aqui, um ponto que eu acho importante de ressaltar é a questão das fake news, né? Nós sabemos que, por exemplo, as redes sociais e as ferramentas virtuais, elas são armas que são bastante utilizadas pelos candidatos aí no período de eleição. Então, a corrida presidencial de 2022, ela deverá ser a mais intensa nessa questão aí de informações, né? O desafio para combater as fake news e a demanda em massa, os disparos em massa, será trabalhoso, vai ser bastante dificultoso. Então, assim, é importante que estejamos atentos a cada detalhe para, inclusive, não sermos vítimas, né, de fake news de nenhum candidato. Então é isso, Pedro Lucas, pode ficar à vontade. Pode passar o slide. O próximo também, que essa aí é a parte que a Luísa estava falando. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão da importância do voto, que meio que muitas pessoas não têm noção do quão importante o nosso voto é. Como todos nós já sabemos, o voto é o principal instrumento para a eleição dos representantes políticos, como vereadores, prefeitos, deputados, e por aí vai. A partir disso, a gente percebe que o nosso voto tem uma grande importância, pois é com ele que a gente vai escolher uma determinada pessoa para nos representar nas instituições políticas, e essa mesma pessoa tomará decisões por nós, sejam decisões boas ou ruins. E por esse simples fato, que a gente, antes de a gente votar na pessoa, a gente deve fazer uma análise das suas propostas, saber se essas propostas têm uma viabilidade de aplicação, se elas podem ser cumpridas, dar uma olhada no histórico político e no histórico pessoal desse determinado candidato para a gente saber quem a gente está colocando lá. Pois, como já dito, o nosso voto tem um peso gigantesco. E se escolhermos a pessoa errada, a gente pode sofrer consequências. E uma dessas consequências é uma queda na qualidade de vida, que é o que muitas pessoas estão vivendo hoje, na qual escolheram candidatos errados e hoje estão aí com o aumento da gasolina, da carne e da comida, entre muitas outras coisas. Mas, tem muita gente que não faz essa análise, aí quando chega não está nem se importando. Aí diz que não gosta nem de um político, nem de outro, e pensa em votar em branco ou em nulo. Apesar de a pessoa fazer o que quer com o seu voto, eu acho isso um pouco errado, pois quando ela faz isso, ela perde o direito de escolher conscientemente o seu representante político, além de jogar fora o direito democrático que ela tem de escolher uma determinada pessoa. E é isso. Pode passar.
Então, é basicamente isso, galera. Mais um ressalve aí para vocês não deixarem de votar, mas antes de votarem, fazer uma pesquisa, né, apurada assim, para saber sobre as propostas de todos os candidatos, porque, querendo ou não, isso está nas nossas mãos, né? Um futuro melhor também está nas nossas mãos. Então, vamos se conscientizar, pesquisar um pouco para não colocar a gente num buraco novamente. E é isso, gente. Aí vamos dar continuidade. Entrando já na nossa segunda pauta, e iremos falar sobre a cultura do estupro. Pode passar o slide. Bom, galera, nós sabemos que, infelizmente, o estupro ele é um termo que é bastante banalizado aqui no Brasil. Não só aqui no Brasil, mas em vários países, mas aqui, no país em que a gente vive, chega a ser, assim, absurdo. E a gente pode perceber isso em muitos casos, muitas situações, onde a vítima ela é colocada como culpada diante daquela situação. E é justamente por isso que muitas vítimas, muitas pessoas deixam de denunciar os estupros e outros tipos de violência, né, que elas acabam sofrendo. Mas por que, por exemplo, a primeira pergunta que se passa na cabeça das pessoas quando ocorre o estupro, na maioria das pessoas, quando ocorre o estupro, é se a vítima está falando de fato a verdade. E a resposta é simples, por causa da cultura do estupro, que é algo que está bastante enraizada aqui no país. E aí vocês podem se perguntar, né, mas o que é essa cultura do estupro? Bom, é basicamente um termo utilizado para descrever um ambiente no qual o estupro ele é predominante e a violência sexual entre as mulheres acaba sendo algo normalizado, tanto na mídia como na cultura popular. E ao disseminar um termo que difama as mulheres, isso faz com que acaba ocorrendo uma objetificação dos nossos corpos e também é uma glamorização, né, da violência sexual. E sendo assim, a cultura do estupro, ela passa adiante uma mensagem de que nós mulheres não somos um ser humano, mas sim uma coisa. Então, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade bastante patriarcal e que considera que nós mulheres, assim, somos sujeitos de segunda categoria. E em muitos casos, nem que somos sujeitos, mas sim algo que pode ser utilizado e destruído. E assim, eu falo sobre isso aqui com a dor no coração, porque é muito complicado, sabe? Para muitas pessoas, esse fato de escutar, ser mulher é muito difícil, para elas acaba sendo besteira, mas não é, porque de fato é muito difícil. Tem tantos casos, galera. Eu lembro de um caso que aconteceu em 2016, de uma menina de 16 anos no Rio de Janeiro, que ela passou por um estupro coletivo. 33 homens estupraram essa garota. E além disso, eles filmaram tudo e postaram. Então, assim, é algo que chega a ser bizarro, sabe? Bizarro, real. E é basicamente isso. São inúmeros casos. Tem o caso da Mari Ferri, né, da Mariana Ferri, que é algo que a justiça, assim, simplesmente fechou os olhos. E essa situação deixa marcas na pessoa, tanto fisicamente como psicologicamente. É isso, eu passo a fala aí para o Rafael, para ele complementar um pouco. Então, né, continuando sobre esse tema bastante, assim, complicado, né, de falar. E o que é que eu tenho a falar sobre ele, né? Peço que passe de slide, por favor. Uma lei, né, que tenta falando aí, o estupro culposo é quando não há intenção se culpar o estuprador. Então, o que é que eu queria abordar disso aí, né? Então, eu não queria entrar na causa, assim, nesse coisa de estupro culposo, não, eu queria falar da lei que já existe, né? Porque quando você vai olhar a Constituição, a primeira lei de estupro só teve a partir de 2009. A gente sabe que isso é um problema que não existiu a partir de 2009, mas a lei só tem a partir de 2009. Então, isso é um problema, que o Brasil, assim, negligenciou isso por um bom tempo, né? E a lei é de número 12.015, então você procura para saber assim, mais sobre ela e ler o restante dela. E ela ocorre com um aparato judicial, né? Com uma
coisa para fornecer a punição para o indivíduo que comete tal crime. Só que a gente vai analisando a lei e vai percebendo que algumas falhas na sua aplicação. Porque só botar a lei e sem dar um aparato político e social pronto para isso, meio que inutiliza ela. Quando você não temos, por exemplo, um exemplo prático disso, a falta de fiscalização. Então, a ineficiência estatal se mostra com a falta de fiscalização e com a intensa burocracia e a intensa dor de cabeça e constrangimento que passa por uma mulher e passa por isso. Isso é um resultado de um mau planejamento estatal. Então, a falta de políticas públicas de fiscalização e uma falta de suporte à vítima psicológica. A gente pode perceber que as grandes delegacias, por exemplo, né, existem nos grandes centros. Agora, uma cidadezinha, por exemplo, lá no interior, sei lá, do Piauí, assim, a gente está aqui no Piauí, né? Em cidade do interior do Piauí, não tem muita, assim, essa fiscalização e nem essas políticas públicas para isso. E aí, peraí um momento, voltando. E aí, ocorre que a lei fica lá, e no papel, e muito longe de ser cumprida, e com uma sociedade que é marcada por isso, infelizmente, e que muitas vezes essa vítima vai carregar isso para a vida inteira. Então, isso é fato que isso vai ser carregado pela vida inteira, pela vítima. Então, quando a gente tem que analisar uma lei, a gente tem que analisar a lei a partir de uma outra perspectiva e saber como essa perspectiva entra na sociedade e qual outros aparatos que isso mexe, né? Então, a gente tem que analisar o psicológico da vítima, a gente tem que analisar o meio que essa vítima vive, a gente tem que analisar quais as condições que ela estava inserida para tal coisa ocorrer, para, a partir desse estudo, você conseguir pensar formas de fazer com que isso não ocorra, né? Então, era isso que eu queria abordar sobre a lei e a sua aplicabilidade, como nossa situação no Brasil não está preparada e não se mostra preparada para analisar de uma outra óptica. Não, a gente só está botando a lei esperando que se cumpra. E a gente sabe que não é só assim que funciona. Então, passo a bola para o Pedro Lucas aí. Pode passar, slide. Aí nessa imagem a gente percebe que há algumas possíveis causas para o estupro. Daí eu fico imaginando o que passa na cabeça de uma pessoa que tenta justificar um ato tão horroroso desse. E é por esse motivo na qual tem muitas pessoas da nossa sociedade que tentam justificar o estupro, que somente 35% das mulheres que sofrem esse crime vão à delegacia denunciar. Isso pois, elas sofrem, aí elas já pensam 2 vezes antes de ir na delegacia, pois muitas vezes elas vão ser julgadas pela própria sociedade, na qual muitas pessoas, como a Louise falou anteriormente, vão tirar a culpa do cara, que no caso é o errado, e vão jogar em cima da mulher. Eu estou falando assim da mulher, no caso, porque é com ela que mais acontece isso. E daí a gente percebe que, com o passar do tempo, ao invés da sociedade repudiar esse tipo de crime, não está acontecendo isso. A sociedade meio que está naturalizando isso, tendo em vista que sempre tentam dar justificativas e acabam jogando a culpa para cima das mulheres. No meu ponto de vista, não interessa se a mulher estava alcoolizada, se a mulher estava sob o efeito de drogas, se era tarde da noite, se estava com roupa curta. Eu acho que não tem justificativa para esse tipo de crime, e é isso. Passo a palavra agora para o Caio. Bom, galera, antes de começar a minha fala sobre a cultura do estupro, eu só queria explicar um pouco o que esse termo significa, né? Porque pode gerar um pouco de incoerência na interpretação das pessoas. Quando a gente fala de cultura do estupro, a gente não está normalizando esse crime hediondo, essa
coisa horrenda, essa atrocidade, não, gente. A gente fala isso porque uma boa parte da sociedade, não só do Brasil, do mundo, simplesmente não se importa com isso, tá ligado? Como o Pedro Lucas acabou de falar, muitas vezes a culpa cai na mulher. Se vocês acham que uma pessoa que diz isso se importa com o estupro, sinto muito. Não se importa, não. Por isso que a gente usa esse termo, por isso que as pessoas usam esse termo. Cultura do estupro é um termo ruim, não é um termo bom. E por mais que tenha a palavra cultura pelo meio, não é querendo normalizar isso não. É porque uma boa parte da população mundial trata isso como algo qualquer. É só mais uma coisa errada, mas não ligo, não me importa. Eu poderia falar muito sobre países africanos que ocorrem 40 estupros em uma hora. A cada uns minutos ocorre um estupro em certos locais de lá. Eu poderia falar das penas que há um tempo atrás, antes do século XX, eram muito brandas, muito fracas, e do Brasil, que tem penas que só estão lá de enfeite, mas não são utilizadas. Mas assim, né? O que eu posso falar sobre a cultura em si, do estupro? Na maioria das vezes, mais da metade das vezes, ou na metade das vezes dos casos, né? O estuprador, o criminoso, o bandido, ele é parente da pessoa ou ele é amigo. Ele é tio, ele é avô, ele é pai, ele é irmão, ele é namorado, ele é vizinho, ele é conhecido, ele é pastor, ele é médico, ele é o que for. Ele é conhecido da família. 80% das vítimas são mulheres. Quase 90% das vítimas são mulheres. Mas isso em dados mais antigos, podem ter crescido e se transformado em 90%. Ou seja, na grande maioria das vezes vai ser mulher. A cada 10 casos, 9,9 vai ser mulher. 50% do estupro aconteceu por meio de uso da força. Ou seja, em 50% das vezes, utilizaram da força, da agressão, para conseguir, né, cometer o crime. E só em 10% desses casos, a polícia é notificada. Ou seja, 10% das vítimas denunciam. Eu posso aqui citar casos que não chegam a ser um estupro, digamos assim, total, mas que se encaixam, pelo menos numa tentativa, digamos assim, uma tentativa de estupro, de assédio sexual, que para mim é tudo relacionado. A partir do momento que a mulher ela não quer, se você faz por meio de uso da força, ou não, né, mas a partir do momento que ela diz não, é estupro, cara. Que aconteceram e as pessoas não denunciaram pelo simples fato do cara ser da família. E a família dizer, não faz isso e tal, vai estragar e tal, vai enfraquecer isso, aquilo e tal. A gente pode relacionar muito o ato dessa galera que é mais conservadora, que muitas vezes tapa os olhos para isso. Isso também está muito entrelaçado. Mas é uma coisa assim que a gente não pode se apegar tanto, já que muitas vezes as mulheres elas são deixadas de lado, digamos assim, né? Não recebem a assistência que deveriam, nem pelo próprio Estado, que é o órgão principal e que deveria fornecer, né, não só a segurança, mas a ajuda necessária para as mulheres enfrentarem isso. Como o Rafael falou, é um trauma bem grande. Então, é algo que deveria ser combatido, muitas vezes com penas duras. Falando um pouco mais sobre penas agora. Um destaque muito para o Oriente Médio. Lá, as penas são bem duras mesmo, podendo chegar até pena de morte para quem comete esse crime. Só que tem um ponto bem estranho, que é qual? No entanto, a vítima também pode ser punida, se for considerado que ela também foi responsável de forma ativa por levar a situação em que o estupro ocorreu. Nesse caso, a mulher pode ser presa ou levar chicotadas. Alguns países do Oriente Médio, como vocês sabem, né, usam aquelas roupas que cobrem tudo, só deixam os olhos de fora. Aí vocês pensam, se essas leis fossem colocadas aqui, as mulheres seriam punidas. Elas não só ouviriam que elas seriam culpadas, elas também seriam punidas. Como o Pedro Lucas falou, pela roupa curta, pela forma de se portar, por quem anda, pelo que faz. Seriam punidas e receberiam penas, sendo que elas não cometeram crime algum. Então aí vocês veem que o buraco é muito mais fundo. Teve um caso, ultimamente, né, de uma garota que foi estuprada por policiais dentro de uma viatura. Daí vocês veem, cara, quase ninguém está em segurança hoje em dia. E as mulheres, elas são uma parte da população, né, que são maioria e que sofre muito mais insegurança do que homens. Nos dados divulgados aqui no Brasil, né, deu para se ver que a maioria das pessoas que são vítimas desse crime são menores de 13 anos. Então vocês podem ver que alvos
na grande maioria das vezes, são crianças. É uma coisa que assusta, né, gente? E que provoca uma certa revolta que não deveria ficar só na rede social, só, sei lá, na conversinha ali com um amigo e tal. Deveria ser colocado em prática na hora de distribuir essas penas. Porque muitas vezes ocorre o caso como o da Mariana Ferrer, que não acontece nada, que a mulher ainda é julgada e simplesmente humilhada durante aquela sessão lá com o juiz, advogados e tudo mais. Então, é uma coisa assim bem estranha, né, que acaba gerando uma certa um pensamento assim, né, gente? Uma raça tão evoluída, que se diz tão evoluída, mas que não age como deveria, né? Tipo, é o mínimo que uma população deve fazer, combater um crime desse que é hediondo e tal, mas que muitas vezes o Estado, os órgãos públicos que deveriam fazer esse combate, até as próprias pessoas viram as costas e fica muito assim para a vítima procurar uma maneira de agir, de se defender, de passar por todo esse trauma que é o estupro e conseguir, pelo menos assim, dar prosseguimento à sua vida, né? De uma forma que o que aconteceu não abale ela tanto a ponto de estragar o futuro, digamos assim, né? Mas uma coisa assim que eu queria destacar muito, um caso que eu queria destacar muito, que como é que eu posso falar? Que exemplifica muito essa cultura, foi um crime que ocorreu na Índia, e que foi um caso de violência muito bárbaro, tipo, o auge da barbaridade, sem contar outros que eu poderia citar aqui, números, que foi o da veterinária Priyanka Reddy. Ela foi estuprada por caminhoneiros em uma estrada, ela foi morta por eles, depois ela foi queimada e jogada em um ponto a 24 quilômetros de onde o estupro ocorreu. O vídeo foi postado em um site pornô e em pouco tempo era um dos vídeos mais procurados dentro desse site, na Índia. Muito acessado, e demorou um tempo para ele ser derrubado, depois de muita revolta por parte da população, tanto do país quanto de outros países, digamos assim. Então, galera, é isso que eu quero passar para vocês. A cultura do estupro é isso. Quando uma mulher ela é estuprada, os caras vão lá, colocam um vídeo em um site pornográfico e o vídeo acaba batendo recorde de visualização, recorde de procuras. Quem, em sã consciência, procura uma barbaridade dessa? É alguém que normaliza esse tipo de ato. Se vocês derem uma procurada nesse conteúdo, vocês vão ver muitos títulos de vídeos que usam esse termo. E não é bom utilizar isso, que fazem referência a incesto, a pedofilia, a estupro. Então, isso é a normalização, isso é a cultura do estupro. É quando a população ela simplesmente fecha os olhos, tapa os olhos para isso. E é isso que a gente não pode fazer. A gente tem que combater de uma maneira que a população não só deixe de fazer e também aprenda que é errado, porque tem gente que não sabe ainda. Mas eu acho que é isso que eu tenho a passar para vocês. A cultura do estupro, ela não é algo bom. Esse termo, ele se refere a algo simplesmente horrível. E se vocês derem uma procurada na internet, não precisam nem ir na parte mais baixa, aqui mesmo na parte tranquila, na parte de cima ali no Google, no Chrome, vocês vão ver como, não só no Brasil, mas em diversos locais, essa cultura ela está ativa, ela não está perdendo força, e que por mais que a população, a sociedade, os governos, tudo evolua, o combate, as ações de nós humanos, né, em relação a isso, não evolui, não da mesma forma, e se evolui é muito pouco. Então, é isso, gente, se conscientizem sobre isso, coloquem na cabeça de vocês, quem sofre muito com isso é a vítima, as mulheres, e acaba que muitas vezes elas são deixadas de lado. Vamos tentar, no futuro, né, trazer uma sociedade, tanto a nossa quanto a diversos outros locais, mais segura para elas, e que esse tipo de caso seja mínimo. Não que seja 48 estupros por hora em países africanos. Vamos combater isso de uma forma que, por mais que não se apague, né, já que muitos seres humanos acabam sendo criminosos ao ponto, os casos sejam mínimos e que as mulheres elas se sintam seguras dentro de uma sociedade que deveria protegê-las, não deixá-las a Deus dará, como acontece. Com isso eu encerro minha fala. Se os meninos tiverem alguma coisa a dizer, né, a gente prossegue um pouco, e caso não tenha nada a falar, vamos para o encerramento. Alguém tem alguma coisa a falar?
eu já posso caminhar para o encerramento, se alguém tiver algum complemento. Não? Então, acho que a gente pode acabar por aqui, dos programas. Espero que vocês tenham se divertido. A gente foi um programa, assim, foi temas bastante complexos, assim, de lidar e temática que tem material para você estudar muita coisa aí. Então, se você quiser aprofundar mais, eu recomendo, para você criar mais senso crítico, principalmente na questão da eleição, né? Então, para você ter mais noção. E o que eu recomendo é estude realmente política. Não assista somente jornal e espere que aquilo vai resolver. Não, pega um material, pega República de Platão e vai ler. Eu acho que a melhor forma de alguma pessoa, assim, é entender qual a posição como cidadão é realmente estudando. Então, você pegue e realmente estude, se você tiver bastante interesse por isso, se você gostar, então fica com a minha recomendação, a República de Platão, abra lá e tem material lá que você, com certeza que no final do ano você ainda tem coisa para estudar. Então é isso, galera, que é isso que eu queria recomendar e finalizar também o programa. Espero que vocês tenham curtido, curta, compartilha e espero uma próxima vez. Então é isso, até a próxima.